É melhor aprender rede de computadores em uma visão top-down ou em uma visão bottom-up? Ou seja, é melhor aprender as camadas de cima para baixo ou aprender as camadas de baixo para cima? Quando a gente fala sobre essas duas visões, nada mais nada menos a gente está falando em como que todo o contexto da comunicação em redes de computadores vai ser apresentada para o aluno, ou seja, para você. E essa visão pode seguir um modelo top-down, ou seja, vai começar nas camadas superiores até chegar nas camadas inferiores, ou então em uma visão bottom-up, em que vai começar das camadas inferiores até as camadas superiores. Na primeira vez que eu fui ministrar a disciplina de redes de computadores, eu fiquei me perguntando isso. O que era melhor para o aluno? Eu apresentar todo esse conceito de cima para baixo ou de baixo para cima? E provavelmente você também já deve ter se perguntado o que era melhor para você aprender. Aprender de baixo para cima ou de cima para baixo? Dentre os principais livros de redes de computadores, a gente tem aqueles que seguem uma abordagem top-down e aqueles que seguem uma abordagem bottom-up. E tem até aqueles autores que misturam as duas abordagens. Vamos descobrir quem são esses autores? O livro do Tenenbaum, ele utiliza essa abordagem bottom-up, em que ele começa explicando tudo o que acontece ali na camada física e vai subindo pelas camadas. Fala da camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, até chegar na camada de aplicação. Por outro lado, o livro do Kurosu e do Ross, Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down, faz uma abordagem top-down, em que ele começa na camada de aplicação e vai descendo as camadas até chegar na camada de enlace de dados. Por outro lado, o Comer, ele traz no livro dele, Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem mista. Lá no prefácio ele explica exatamente sobre isso, que tem autor que traz a abordagem top-down, autor que traz a abordagem bottom-up, e ele, nesse livro em específico, ele fala de redes de computadores de uma forma a utilizar o melhor dos dois mundos, trazendo aspectos tanto da abordagem top-down quanto da abordagem bottom-up. Mas e aí, qual dessas duas abordagens é melhor para você aprender sobre redes de computadores? Em 2005, dois pesquisadores da Universidade de Purdue, que fica lá no estado da Indiana, lá nos Estados Unidos, publicaram um artigo chamado Ensinando Comunicação em Redes de Computadores, Top-Down ou Bottom-Up? E nesse artigo, os autores eles avaliam o feedback dos alunos que passaram pelo curso de redes de computadores em diferentes semestres, utilizando essas diferentes abordagens para poder saber o que eles acharam, o que foi melhor, como foi esse desempenho desses alunos. E a conclusão geral que eles chegaram foi a seguinte, que os alunos que são mais orientados a hardware preferem aprender redes de computadores por uma abordagem bottom-up, porque começa falando e trazendo essa visão exatamente como é que funciona ali na camada física até subir na camada de aplicação. Então, no momento que vai falar de protocolos da camada de aplicação, como o HTTP, o DNS, DHCP e mais um monte que existe, o aluno já tem total compreensão de como é que funcionam os equipamentos, como funciona a disposição da rede, como que isso está conectado, como que acontece lá na camada de rede, como é que é esse roteamento. Então, ele aprende tudo ali sobre o hardware primeiro, bem mais próximo do hardware, que são as camadas inferiores, até chegar na camada de aplicação. Por outro lado, os alunos que são mais orientados a software, eles preferem a visão top-down. Isso porque aquele aluno que tem essa visão, essa proximidade muito maior com o software, vai preferir, vai querer inclusive entender melhor como é que funcionam as aplicações, como é que funciona a transferência de arquivo, como é que funciona o HTTP, como que acontece a transmissão de streams, para então entender como que tudo está organizado ali nas camadas inferiores, em um nível mais baixo. Particularmente, eu prefiro a abordagem bottom-up. Eu acho que é bem mais prático eu explicar para o aluno, começando ali dessa abordagem de equipamentos, que é algo que o aluno pode tocar, eu posso levar ele no laboratório, eu posso mostrar, olha, aqui está o switch, aqui está o rack, aqui está o cabo de rede, tem os computadores. Tá vendo aqui esse conector no computador em que a gente coloca o conector do RJ45 para conectar um cabo de rede? Então, e aí eu consigo mostrar tudo isso, como que tudo isso funciona. Seja mostrar ou por animações, igual eu faço aqui para vocês no canal do YouTube. E quando eu faço isso, eu consigo encantar o aluno, eu consigo mostrar a beleza que existe ali por trás, para deixar o aluno curioso e motivado para poder conseguir aprender a disciplina de redes de computadores. Mas isso não quer dizer que a abordagem top-down não funciona. É só porque eu, professora Natane, eu prefiro seguir a abordagem bottom-up. Eu até tentei preparar uma aula uma vez, seguindo essa abordagem top-down, mas à medida que eu fui preparando essa aula, organizando os slides e pensando nos exemplos, a aula não ficou tão interessante assim quanto ficou com a abordagem bottom-up. Então isso vai variar de professor para professor. Pode ser que em alguns anos eu mude minha opinião e prefira lecionar a disciplina de rede de computadores seguindo uma abordagem top-down? Pode ser, como pode ser que não também.
O fato de que eu siga essa abordagem bottom-up significa que todos os meus alunos aprendem 100% a disciplina? Não sei. Só quer dizer que eu, enquanto professor, eu prefiro explicar seguindo essa abordagem bottom-up. Mas pode acontecer de ter um aluno ali no meio que prefere a abordagem inversa. E quer saber de uma coisa? Não tem nada de errado com isso. São apenas abordagens, formas de apresentar o conteúdo e uma forma de você entender aquilo ali e conseguir compreender todos os processos que estão envolvidos ali na comunicação entre dispositivos. Tá, professora, mas como é que eu vou saber qual abordagem que é melhor para mim? Você vai ter que testar. Como que você vai testar? Você vai ler o primeiro capítulo de cada um desses 3 livros. E aquele que te encantar mais, aquele que você conseguir se interessar mais e compreender melhor o que está escrito, você segue. Segredinho aqui. E se por um acaso você mudar de ideia no meio do caminho, não tem problema. Porque o aprendizado é algo muito individual. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. E graças a Deus a gente tem diferentes abordagens que a gente pode seguir. Tem diferentes livros, diferentes autores, diferentes fontes de conhecimento. Que por falar em fonte de conhecimento diferente, eu queria te apresentar o meu livro de redes de computadores para quem está começando. Entenda a jornada por trás de cada clique. Nesse livro, que não é um livro denso, ele é um livro para iniciantes, eu te apresento todo o processo que acontece por trás de cada clique, trazendo exemplos do dia a dia de uma forma que você vai entender aquilo que eu estou falando, aquilo que está acontecendo por trás desses processos de comunicação, seguindo uma abordagem bottom-up. O livro está disponível na Amazon e você consegue ler ele no seu celular, no navegador do computador ou no seu dispositivo Kindle. O link está na descrição. E eu acho que a cereja do bolo para você aprender de fato qualquer assunto, incluindo esse de rede de computadores, é você ler e estudar o assunto seguindo essas diferentes visões. Porque a partir do momento que você lê sobre rede de computadores, seguindo a abordagem top-down, seguindo a abordagem bottom-up e seguindo uma abordagem mista, você tem a visão de 3 ângulos diferentes. E isso é algo que vai acrescentar muito na sua formação. E agora eu fiquei curiosa, você tem uma abordagem preferida, algo que você consegue se conectar melhor para entender esse assunto de rede de computadores? Em algum momento você já precisou mudar de abordagem para poder compreender melhor um assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bons estudos e até o próximo vídeo!